paz do Senhor, meus irmãos. É com grande alegria que damos início a mais um episódio, né? Na verdade é o primeiro episódio da série que estaremos começando aqui hoje, sobre o sacerdócio, um programa voltado inteiramente para a parte masculina da igreja, para os irmãos da nossa igreja. Mas você, se quiser ouvir, é livre para que todos possam ouvir. Amém? Hoje está comigo aqui, que será o irmão, o pastor, que nos trará hoje um ensinamento, estará aqui nos instruindo, na verdade, o nosso pastor Adriano, José Adriano, né? Ele está hoje aqui com a gente, ele que vai estar nos instruindo. E eu peço a você que está em casa, que vai estar ouvindo aí na sua casa, que você possa convidar o seu marido, convidar os seus filhos, porque acredito que da mesma maneira que isso serve, não só serve para o seu marido, serve também para a sua família, para que nós venhamos a entender e às vezes até mesmo dar valor mais a essa função que a Bíblia colocou sobre os homens e tudo mais. Eu peço para que você, nesse momento agora, eu gostaria de fazer uma oração e peço para que você aí na sua casa ore comigo nesse momento. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nós estamos aqui. Gostaria de te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, ó Deus. Te peço perdão pelas nossas falhas, ó Deus. Te peço que o Senhor esteja conosco nesse momento. Instrua, Senhor, nos instrua nesse momento para que possamos crescer em graça e em conhecimento, ó Deus. Nos instrua nesse momento, Senhor, o que eu te peço, ó Pai. Eu te peço que a palavra a qual o pastor vai trazer, que ela venha trazer libertação, transformação e renovação para as nossas vidas, para as nossas famílias. É o que eu te peço, Deus, e creio em Ti, e creio que o Senhor já ouviu a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pastor Adriano, o que o Senhor já separou para nós hoje? Hoje a gente vai falar sobre o sacerdócio, certo? E o que hoje o Senhor separou para a gente hoje? Boa tarde a todos, a paz de Cristo, a todos que estão nos ouvindo, aos nossos irmãos que estão aqui. Deus abençoe grandemente esse programa, os nossos ouvintes. Hoje vamos falar do sacerdócio, da função do homem, especificamente em relação à família, à casa, uma função que foi delegada ao homem. E quero dizer que tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai falar com base na Bíblia, não com base nos conceitos da sociedade ultramoderna, que não é nem mais moderna essa sociedade, ela já está ultra moderna. Hoje já se fala-se de sociedade líquida, né? Onde os valores são dissolvidos, onde o conceito de valor ela se molda a qualquer situação, não existe mais nada sólido diante da sociedade que a gente está vivendo. Então vamos falar baseado aqui no conceito bíblico, no conceito da palavra de Deus, porque nós não temos nada a ver com o conceito do mundo, a gente não tem nada a ver com as regras que o mundo cria para o viver, e muito menos para ditar as normas da nossa vida e da nossa casa em relação ao cuidado que a gente tem que ter com a nossa família. Exato, eu concordo com o irmão. E aí o senhor já preparou algo pra gente? O senhor pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Eu queria ler um texto da Bíblia, porque a Bíblia é a nossa base, a nossa regra de fé e prática. A gente faz menção de outros livros, mas a Bíblia é a nossa base. Exato. A Bíblia é o nosso norte, é a nossa bússola, onde a gente deve se basear. Eu queria ler um texto em Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 22, e a gente vai descodificar algumas coisas nesse texto e até alguns conceitos que se tem em relação a esse texto. Alguns até o usam para afirmarem certas verdades, verdades às vezes que são próprias, né? Que o próprio ser humano cria para sustentar
Exato. E aí a gente aplicando aqui uma exegese exata do texto, juntamente com a hermenêutica, a gente vai entender um pouco. Efésios capítulo de número 5, versículo 22, nos diz assim: vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como o Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros do seu corpo. Somente até aqui é um texto que nos esclarece muitas coisas, e essa sujeição da mulher ao homem é justamente pelo fato do papel que o homem desempenha. Não é alguém, a nossa sociedade pode até achar machismo, né? Mas não é. A gente está embasado na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Deus primeiro criou o homem. E por que Deus deu o domínio do mundo ao homem? Porque a predisposição psíquica do homem, ela é muito mais racional do que emocional. Entendo. Por isso Deus deu o domínio do mundo ao homem. Hoje as mulheres têm galgado alguns lugares na sociedade. Louvável. Mas o principal papel da mulher é ser a auxiliadora do homem. O que é uma auxiliadora? É aquela que lhe ajuda na sua missão. Porque o homem ele tem uma missão de Deus. E a Bíblia diz que imagem e semelhança são ambos. Ambos, macho e fêmea, homem e mulher, são imagens e semelhança de Deus. Um dado assim importante para nós em relação ao homem é uma pesquisa realizada por um sociólogo influente, conclui que quando o homem não é responsável por uma família, olha só que coisa interessante, quando o homem ele não é responsável por uma família, ele canaliza sua energia sexual contra a própria sociedade. Segundo essa pesquisa, os homens solteiros são responsáveis por cerca de 90% dos crimes e por dirigir embriagados. Caramba. Tem mais. O homem também é responsável por cerca de 95% dos assaltos à casa, 75% dos suicídios e 100% dos estupros. Isso é um fato até engraçado. Você já ouviu dizer que uma mulher estuprou um homem? Muito raro, bem, quase impossível. Eu tenho 48 anos e até aqui digo com certeza, pode ter. Mas eu nunca ouvi dizer que uma mulher estuprou um homem. A gente só escuta dizer que um homem estuprou a mulher. Por isso 100% dos estupros são praticados pelos homens. 90% da violência contra a família e 80% de outras patologias sociais. Esses números mostram que o homem está com o seu papel indefinido na família. Não só na família, né? Mas na própria sociedade que ele está inserido. E como eu sempre digo, a família, ela é a primeira agência socializadora. E ela vai marcar toda a trajetória de um indivíduo nas áreas física, nas áreas biológicas, nas áreas psicológicas
psicológica, nas áreas sociológicas e espiritual. Então o que nós somos hoje, nós somos frutos dessa socialização que sofremos em família. Por isso a necessidade do homem desempenhar o seu papel, o seu principal papel como sacerdote em que foi colocado. Não é machismo, é coisa do Criador, né? Coisa do Criador. E tudo aquilo que vem de Deus para a nossa vida dá certo quando a gente se enquadra. O homem, na verdade, ele é a base do fundamento da família. O homem foi colocado para isso. Por que entendemos? Vamos lá. Gênesis 2, 16 e 17. Você está com a Bíblia aí? Quiser acompanhar? Antigo Testamento. Gênesis 2, 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu essa ordem para quem? Ao homem. Não foi para a mulher que Deus deu essa ordem. Essa ordem foi delegada ao homem. Por quê? Porque o homem, ele é o fundamento da família. Ele é a base da família. O engraçado é que a gente continuando ali, a gente percebe que até a mulher não existia até esse ponto, né? Pelo menos o que a gente lendo a grosso modo, a gente percebe que a partir do versículo 18, lá de Gênesis 2, é que vai ter a formação da mulher, certo? Então foi literalmente, era o homem e Deus, e a missão foi dada ao homem. Justamente. A respeito do fruto proibido, essa ordem foi dada a Adão. É tanto que quando Eva ela come do fruto, nada acontece. Não aconteceu nada. Só acontece quando o homem come. Porque a ordem foi dada ao homem. A Bíblia diz que a serpente, sendo mais sagaz do que todos os animais, não sabia de fato como era a coisa. Então o que ela fez? Ela lançou as suas bases. Numa metáfora, jogou um verde e perguntou: é assim que Deus disse? Não comerás livremente de todo fruto? Ela não sabia. Então a mulher vai dar a planta para ela. Diz assim: não, Deus disse que de todo fruto nós podemos comer. Mas Deus não falou para ela. Isso ela deve ter escutado de Adão. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que nós comermos, certamente nós morreremos. Aí a serpente já tinha tudo o que precisava, já tinha os elementos que precisava. Disse: olha, certamente não é assim, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, como Deus, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, e como Deus sereis. E o capítulo 3, o versículo 6 diz que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejosa para se dar entendimento, tomou do seu fruto, deu ao seu marido, ambos comeram e abriram-se os olhos. E quando abriram-se os olhos, viram que estava nu, e a primeira sensação que eles tiveram, a primeira emoção negativa foi o medo, porque a Bíblia diz que eles tiveram medo e se esconderam. Essa foi a primeira sensação negativa que o ser humano experimentou após a transgressão no Éden: ter medo e se esconder. Agora, interessante é que mesmo assim eles ouviram a voz do Senhor. Mesmo assim o Senhor veio ter com eles. Por quê? Qual foi a primeira atitude de Deus em relação à queda do homem? Visitar o homem caído. Como de costume ele fazia na viração do dia, de vir conversar com o homem no jardim, Deus assim não virou as costas para o homem. A primeira atitude de Deus foi visitar o homem caído, não foi abandoná-lo. E ouviu-se a voz do Senhor dizendo a Adão: Adão, onde estás? Essa expressão onde estás, a gente acha que de repente, tipo alguém que está brincando de pique-esconde, né?
Ora, onde estás? Deus sabia onde Adão estava. Exato. De fato, isso é uma pergunta retórica que Deus faz, para que Adão pudesse ter a consciência qual era a situação que ele se encontrava. Então Deus pergunta, onde estás? No hebraico, essa expressão, onde estás? Adão, onde estás? O termo usado ali, o radical hebraico usado ali, é eifo. Eifo é um radical hebraico para denotar localização espiritual, diferente do radical aiko, que denota localização geográfica. Então existe uma diferença. Deus não estava perguntando a localização geográfica de Adão, porque Ele sabia. ele sabia, como também ele sabia a condição espiritual. Ele sabia tanto a condição espiritual, a localização espiritual, como a localização geográfica, mas mesmo assim ele pergunta, para que despertasse a consciência do homem por causa da sua transgressão. Então ele pergunta, Eifo li kati rayon, diferente lá do profeta, quando o machado cai dentro da água, que o Onde foi rapaz que caiu? vai Que cortando pergunta. a madeira, vai cortando, aí em dado momento a cunha ali do machado, né, deve ter puído, e o machado salta, cai dentro da água. Ele vai lá no profeta, e o profeta vem e pergunta, onde caiu? Onde aí é eifo, que denota a localização geográfica. Geograficamente, o profeta queria saber aonde o machado caiu. Agora aqui no livro do Gênesis não é eifo, não é aiko, é eifo. Eifo é localização espiritual. Como quem diz assim, Adão, você não está mais na posição que eu te coloquei. E o homem foi criado 100% inteligente. O homem tinha uma capacidade administrativa muito grande. É tanto que quando o Senhor cria todas as coisas, dá para ele cuidar, lavrar a terra, cuidar da terra. Obviamente, Adão deve ter inventado instrumentos para poder cuidar da terra. Porque como Adão ia cuidar da terra com as mãos, lavrar a terra com as mãos, não. Ele deve ter inventado instrumentos para poder cuidar da terra, de tão inteligente que ele era. Então, quando Deus ele chama a Adão e dá essa responsabilidade, Eva não estava presente. Então essa responsabilidade de cuidar foi dada a Adão. Essa responsabilidade foi dada ao homem. É tanto que Gênesis 2, 16 e 17 nos fala sobre isso. É engraçado também que aí já tem totalmente uma mudança no ponto de vista. Um exemplo, eu cresci basicamente, né? E em meio àquelas brincadeiras que a gente sempre tem em reunião de família, aquelas brincadeiras que às vezes a gente envolve a Bíblia brincando, uma conversa, sempre só para distrair a família. Eu lembro que em algumas reuniões de famílias, uns tios meus sempre brincavam falando assim, mas hoje a gente só passa isso, foi por culpa da mulher. Na verdade, agora quando a gente analisa e lê, a gente percebe que a culpa ela não foi necessariamente da mulher. A mulher comeu, mas a missão tinha sido dada, ela foi dada ao homem. Então quem deveria teoricamente estar ali de olho, cuidando, orientando, a gente percebe que era o homem. E em algum momento isso não aconteceu. A gente percebe que se for para botar a culpa em alguém, a culpa volta. E a Bíblia deixa isso bem claro também, né? Porque a gente vê até Paulo, quando se refere quando Paulo lá aos Romanos vai se referir, agora faz todo um outro sentido para mim. Agora quando ele se refere por um homem entrou o pecado, aí cita Adão, entende? Agora eu entendo porque ele não falou a humanidade, não falou sempre fala Adão, não falou o homem. Sim. Sabe? Porque o homem às vezes pode se referir à humanidade, né? E agora eu entendo porque eles falam por causa de Adão, exatamente. Agora eu entendo, tenho toda uma outra visão do texto. Eu percebo nisso que a mulher teve sua, não vou botar a parcela de culpa, mas ela comeu. Mas a pior foi tipo assim, o homem, o Adão, no caso, que ele tinha a instrução, ele tinha a ordem direta de Deus, e por causa da omissão, vamos colocar assim, da omissão dele, acarretou isso tudo. Justamente, é tanto que lá no Gênesis 3, 6, 7, se a gente lê esse texto aqui, Gênesis 3, 6, 7, foi o texto que eu li. Então diz assim, então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos
e desejável para se dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. E ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles tiveram vergonha, viram que estava nus e coseram para si folhas de figueira para tampar a sua nudez. Então, quando a mulher come, de fato não acontece nada, só acontece quando o homem come, né? Por causa da palavra do Senhor que havia sido dado a Adão, a ele. A responsabilidade era toda dele. E às vezes a gente vê que não tem desculpa para certas coisas, né? Que quando a gente quer, a gente paga o preço, a gente sofre o dano, mas a gente mantém ali a nossa integridade, a nossa postura, a nossa palavra. A gente se mantém ali com a nossa palavra, com a nossa postura, aconteça o que acontecer. E a responsabilidade foi dada ao homem, então não tem porquê o homem ele ter sido negligente e agora tentar colocar a culpa na mulher e dizer assim, ó, foi a mulher que tu me deste. Interessante é que Deus permite que Adão falasse, que Adão se defendesse. Mesmo assim, mesmo estando errado, Deus permite que Adão se defenda. Deus permitiu, né? Deixou que Adão falasse. Deixou também que a mulher falasse, mas não deixou que a serpente falasse. Deus permitiu que Adão se defendesse, que a mulher também se defendesse, mas não permitiu que a serpente falasse. E a última vez que a serpente falou foi com Eva lá no jardim, porque até então a gente sabe que serpente não fala mais, né? Só se rasteja. Então, quando a mulher come não acontece nada, mas quando o homem ele toma, aí se consumou a transgressão em Adão. Glória a Jesus. Então, se a gente pudesse pontuar aqui, vamos tentar pontuar essa primeira informação que a gente tem, seria a omissão do homem. E a gente jogando já para o sacerdócio, o primeiro erro que não pode acontecer é a omissão. E dentro de omissão a gente tem muita coisa, né? A gente pode entrar dentro da omissão, a gente pode entrar para a omissão das escrituras, de falar a verdade da Bíblia, no caso que aconteceu aqui com Adão, né? Que foi uma ordem direta de Deus, né? Um posicionamento direto de Deus, porque dentro disso aí a gente vê a omissão, tanto no falar, de comunicar, né? Até na forma de agir, né? De Adão, porque agora, onde ele estava enquanto Eva... É uma coisa que eu me pergunto, eu não sei se a Bíblia dá respaldo. Onde ele estava enquanto Eva estava nesse, tipo assim, indo em direção à árvore, onde ele estava. Entende? São coisas que me fazem pensar. Então também vejo uma omissão dele na missão de cuidar, assim como ele cuida da terra, da sua casa, assim como ele cuida dos animais, de tudo que Deus deu para ele, da sua esposa. Porque se ele estivesse ali e ele sabendo a missão dele, ele muito provavelmente poderia ter intervido, certo? Sim. Poderia pontuar como omissão essa primeira parte? Omissão. Ele foi omisso àquilo que ele foi colocado. Ele foi omisso às suas responsabilidades. E o Senhor já havia dito que certamente ele morreria. Se ele transgredisse, certamente morreria. Mas o que acontece? Talvez Adão não imaginou a gravidade de que teria essas coisas. Às vezes, uma pequena omissão nossa pode acarretar danos. Por exemplo, qual é a fase mais importante da vida de um ser humano? É na sua fase que está sendo gerado o seu caráter. Os psicólogos dizem que é na fase entre 3, 4 a 8 anos, alguns variam um pouco, é onde está se criando a personalidade da criança, o caráter dela está sendo formado. Então é uma fase muito importante. E se tratando de responsabilidade, o homem precisa desempenhar o seu papel. Não ser omisso. E não largar isso nas custas da mulher. Porque isso gera consequências trágicas. Por exemplo,
Alguns anos atrás, cerca de uns 70 ou 90 anos atrás, foram elaboradas 3 grandes teorias do comportamento humano. Isso foram largamente difundidas nas universidades, elaboradas e difundidas nos meios acadêmicos para tentar explicar o comportamento humano. Porque o ser humano é o que é, porque age como age. E nessas 3 grandes teorias foram elaboradas a teoria geneticista, que diz que o homem é fruto de tudo aquilo que ele herdou através da genética de seus pais. Isso tem até um fundo de verdade, né? E muitas atitudes que a gente tem, nossa, às vezes a gente propriamente herda dos nossos pais, algumas coisas, né? Sem falar, claro, estou falando aqui de atitudes, não estou falando de características físicas, que é óbvio, você vai herdar todas as características físicas do seu cônjuge. Então foi elaborada a teoria geneticista e a teoria psicológica, e essa aqui que eu quero falar. Por quê? Perguntaram para Clodovil, eu vi essa entrevista, até então falecido Clodovil. Clodovil, como você se tornou homossexual? Eu vi essa entrevista. Ele disse: olha, eu fui adotado pelos meus tios. E pelo buraco da fechadura, eu via o meu tio. Eu fui adotado pelo meu tio. E pelo buraco da fechadura, eu vi o meu tio tendo relação com outro homem. Cresci nesse ambiente. E eu escutei essas palavras dele na entrevista. E eu optei pelo homossexualismo. Isso do Clodovil. Do Clodovil. Você vê como é que ser omisso, como é importante o papel do pai. Não só o papel da mãe, mas o papel do pai. Você sabe que uma criança, ela tem a predisposição de herdar as características do sexo que ela veio? Toda criança, ela tem a predisposição de herdar as características do sexo que ela veio. Por isso é necessário a figura paterna, para ela diferenciar. Então o pai não pode ser omisso. Não tem aquela propaganda que diz assim: não basta ser remédio, tem que ser gelol. Lembra? É muito antigo, né? É muito antiga essa propaganda. Nem passa mais, mas eu bem lembro. Eu ficava querendo entender. Quando eu era um pouco de menos idade, eu queria entender essa propaganda. Hoje eu entendo o que o camarada queria passar. Não basta só ser pai, você tem que ser participante, você tem que participar ativamente. Ontem eu estava conversando com uma senhora e ela foi largada, ela foi deixada, não deu certo a relação, coisa e tal, né? Porque relação a dois é complicado. É complicado quando não se tem Jesus na vida, né? Quando a gente tem Jesus, que procura seguir a palavra de Deus, tudo flui com facilidade. Facilidade que eu digo entre aspas. Então ela estava falando da dificuldade do cônjuge dela, das coisas que não deram certo, da vida que levavam, e eu tive a oportunidade de aconselhar ela em relação à família, ao posicionamento, que de fato é importante o homem se posicionar. Não apenas, ela dizia: olha, ele só me dava me deu casa, dava comida, dava uma vida boa para os meus filhos, para a gente, mas a presença dele, que era importante, faltava. A presença dele, que era importante ali, faltava. Então não dá para negligenciar, não dá para negociar isso. A gente não só pode pensar o pai, o marido, o homem da casa, ele não só pode pensar apenas no bem-estar físico, econômico, financeiro, ele também tem que pensar no bem-estar sentimental, emocional, uma coisa para a vida da família. Uma coisa que eu acho muito importante porque a gente percebe muito que muitas vezes muitos homens, né, eles acreditam que provedor, vou prover para minha casa o dinheiro, vou prover a comida, vou prover isso, aquilo, outro, e não participa dos momentos de
felicidade dos seus filhos, da sua esposa. Não fica feliz com as conquistas dos seus filhos, da sua esposa. Acha, vamos supor assim, o filho passou de ano, tá bom, parabéns e muito obrigado. Mas o filho tem um desempenho legal no colégio, isso é algo que eu vou ficar alegre? Não, ele escolhe não participar porque ele acha que a missão dele é simplesmente dar comida, dar um lugar para dormir, e quando na verdade a gente percebe que não é só isso. Não é, existe uma participação emocional onde eu vou ficar alegre com os meus filhos na alegria dele. Eu lembro muito que quando eu morava em Jardim Meriti, que eu cheguei a ser caseiro lá da congregação por um tempo, e eu lembro que aquela época ali eu tinha alguns amigos no colégio que eu tinha lá, e muitos deles falavam pra mim, poxa, eu tô querendo muito ir no cinema assistir um filme. O filme, na época, se não me engano, era Nemo. Ou era Nemo ou era um Toy Story. Mas só que meu pai não vai comigo. Minha mãe vai. Minha mãe vai muito comigo. Agora meu pai não tem paciência pra assistir isso. E aí a gente pegando um gancho naquilo que o senhor falou, e até mesmo trazendo, aí vai trazendo até um pouco pra atualidade, o que a gente acabou de ver há um pouco tempo. O senhor disse que essa formação do caráter se deve a quem ele tem essa grande influência, né? Sim. E aí eu vou ser um pouco até um pouco mais incisivo. Aí naquela época lá, que os pais decidiam não participar desses momentos de felicidade com seus filhos, onde sua mãe participava, eu percebo hoje uma fragilidade emocional masculina. Eu percebo que os homens, igual, vou dar um exemplo, meu pai, são mais raros hoje em dia. Por quê? Porque toda essa influência masculina que às vezes poderia estar assistindo um filme com a criança, sabe? Assistindo um Procurando Nemo com a criança rindo lá e tudo mais. Tá ali aquele momento pai e filho, aí no caso eu tô falando pra homem, né? Até mesmo pra menina também isso é muito importante. Mas que não tinha, e ele só tinha referência em seus momentos de alegria, em seus momentos de dificuldade, quando ele sentia alguma coisa, enquanto o pai, não vou falar não, sua mãe resolve, sabe? E aí eu percebo que ele só tinha interferência do lado feminino. Sim. E aí hoje eu vejo, infelizmente, uma masculinidade, parafraseando um pastor que eu gosto muito, o pastor Anderson Silva, uma masculinidade frágil, uma masculinidade Fiuk, igual que ele estava comentando esses dias, de homens completamente que perderam essa essência do entender o que é ser homem. Não estou dizendo que o homem é grosseiro, mas o homem ele tem um papel que não é exceder, mas que é diferente do papel da mulher. O homem, ele é por natureza, foi uma das primeiras frases que o senhor falou, ele por natureza, ele é menos emotivo e mais racional. Sim. Entendeu? Sim. O que se criou hoje em dia? Mulheres racionais e homens emocionais. Aí eu percebo hoje em dia, falando sociologicamente, eu percebo que hoje em dia isso é resultado de uma era que a gente viveu, negligenciando a verdade da palavra de Deus, que era na verdade, negligenciando e sendo omisso ao que a Bíblia impõe e nos deixa bem claro, né, para o homem e para sua família. Sim, eu percebo sim. muito isso hoje em dia. O motivo dessa era, né, desses homens mais frágeis, né? Eu acredito que se deve muito também por isso, pela omissão. Um dos problemas da omissão, né, que causou em muitas famílias. Tanto isso quanto na parte feminina também. Eu vou fazer o seguinte, pastor. Eu sei que esse assunto a gente vai estender ele por bastante tempo. Sim. E eu gostaria de fazer uma pausazinha agora pra gente poder beber uma água. E essa vai ser a primeira parte. Essa é a primeira parte. Você, meu caro ouvinte, essa vai ser a primeira parte esse programa de hoje sobre sacerdócio. Essa é a primeira parte. Nós vamos pausar, vamos beber uma água. E você aí na sua casa pausa, bebe uma água. E nós voltamos daqui a uns 2 minutinhos. Amém? Aguardamos você na próxima parte.